Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ouvintes da UFMs e internautas. Iniciaremos a presente reunião com a discussão das atas. Em primeiro momento, trataremos da ata da 5ª sessão ordinária do ano de 2025. Vossas Excelências possuem interesse na leitura da ata ou alguma comunicação a ser feita? Dispensada a leitura da ata da 5ª sessão ordinária do primeiro ano da 20ª legislatura. Não havendo impugnação, declaro aprovada a ata, independentemente de leitura e votação. Iniciaremos o expediente desta sessão com a leitura da correspondência encaminhada a esta Casa. Ofício número 47/2025, recebido do Executivo Municipal. Ofício número 47/2025. Assunto: envia pastas de despesas e receitas, mês de janeiro de 2025. Serviço Gabinete do Senhor Prefeito. Excelentíssimo Senhor Presidente, apraz-me encaminhar a esta egrégia Casa as pastas contendo balancetes, comprovantes das despesas realizadas, bem como relatórios das receitas lançadas durante o mês de janeiro de 2025, conforme dispõe o inciso 52 do artigo 70 da Lei Orgânica do Município. No ensejo, reapresento aos ilustres vereadores protestos de apreço e consideração, rogando as bênçãos de Deus sobre todos vós. Ofício número 011/2025, recebido do SAAI. Ofício 011/2025. Excelentíssimo senhor Paulino Maciel Bacelar, presidente da Câmara Municipal de Soledade de Minas. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente, venho apresentar a pasta do mês de janeiro de 2025, contendo cópias dos documentos como empenhos orçamentários, extra-orçamentários, relatório financeiro e balancetes de despesa e receitas, colocando-me à disposição para o que se fizer necessário. Partiremos para a leitura do projeto de lei complementar número 03/2025, da iniciativa da mesa diretora, que dispõe sobre a regulamentação dos vencimentos de servidores públicos municipais, integrantes do quadro de servidores da Câmara Municipal de Soledade de Minas, bem como detalhada a progressão da carreira de servidores públicos efetivos, estabelece e dá outras providências. Requeiro a leitura do projeto à secretária, por favor. Projeto de Lei Complementar número 03/2025. Dispõe sobre a regulamentação dos vencimentos dos servidores públicos municipais, integrantes do quadro de servidores da Câmara Municipal de Soledade de Minas, bem como detalha a progressão de carreira dos servidores públicos efetivos, estabelece e dá outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Soledade de Minas, no uso de suas competências regimentais, elencadas nos artigos 7, inciso 3º e 157, parágrafo 2º, inciso 1º do Regimento Interno, e nos artigos 29 e 35, inciso 11º da Lei Orgânica Municipal, combinado com o 37 da Constituição da República Federativa. Capítulo 1º, das disposições preliminares. Artigo 1º. Essa lei institui os vencimentos dos servidores públicos municipais, integrantes do quadro de servidores da Câmara Municipal de Soledade de Minas,
bem como a progressão de carreira dos servidores públicos efetivos na Câmara Municipal de Soledade de Minas. Artigo 2º. A progressão de carreira é destinada a organizar os cargos públicos de provimento efetivo, fundamentada nos princípios da qualificação profissional, na valorização da função pública e no aperfeiçoamento do servidor. Artigo 3º. Para os efeitos dessa lei, são adotadas as seguintes definições. 1. Servidor público. Pessoa legalmente investida em cargo público de provimento efetivo ou em comissão. 2. Cargo. O conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades cometidas a uma pessoa, criado por lei em número certo e com denominação própria, necessária ao desempenho das atribuições de serviço público, ao qual corresponde um padrão. 3. Cargo efetivo ou de provimento efetivo. Cargo que exige a habilitação em concurso público, de provas ou de provas e títulos, para o respectivo provimento. São acessíveis aos brasileiros e estrangeiros que preencham os requisitos definidos em lei e cujo ingresso dar-se-á no padrão inicial de carreira. 4º, cargo comissionado ou em comissão. Cargo de livre provimento e exoneração pelo presidente da Câmara, ouvida a mesa diretora. 7. Função gratificada ou de confiança. É a gratificação instituída para atender a encargo de chefia e que seja restrita a servidor efetivo, cujo valor seja percebido cumulativamente com o vencimento. 8. Carreira. O conjunto de classes da mesma natureza de trabalho, escalonada hierarquicamente, de acordo com a complexidade das atribuições, para a progressão privativa dos titulares dos cargos que a integram. 9. Quadro. O conjunto dos cargos de um mesmo órgão ou poder. 10. Vencimento. A retribuição pecuniária básica fixada em lei, paga mensalmente ao servidor público pelo exercício do cargo correspondente ao seu padrão. 11º. Padrão. O símbolo indicativo do valor do vencimento fixado para o cargo público, detalhado em níveis e graus, compatíveis com a evolução funcional no cargo. 12. Progressão ou progressão horizontal. Movimentação horizontal na carreira do profissional efetivo, em que o posicionamento do padrão é transferido para o imediatamente superior, condicionada à avaliação de desempenho anual favorável. 13. Promoção ou promoção vertical. Movimentação vertical na carreira do profissional efetivo, em que o servidor é transferido por mais de um padrão decorrente de titulação adicional. 14. Avaliação de desempenho. Processo anual de revisão de desempenho, obedecidos os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, do contraditório e da ampla defesa, e baseado nos critérios estabelecidos em ato da mesa diretora da Câmara Municipal. 15. Remuneração. É o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes e temporárias, estabelecidas em lei, a que faz jus o servidor em decorrência de sua situação funcional, sendo vedada a sua vinculação ou equiparação. 16. Enquadramento. Processo de posicionamento do servidor efetivo em uma nova estrutura de cargos, carreiras e vencimentos. 17. Provimento. É o ato pelo qual se efetua o preenchimento de cargo público
com a designação de seu titular. 18. Nível. Enquadramento do cargo a partir do nível de instrução formal exigido para a sua ocupação. 19. Classe. Subdivisão do nível de enquadramento do cargo e que corresponde a posições e valores de vencimentos específicos. 20. Amplitude de cargo. Faixa de vencimentos que corresponde ao nível de enquadramento do cargo, disposta em classes progressivas, por onde pode evoluir o servidor público municipal pelos critérios de promoção previstos nesta lei. Artigo 4º. O regime jurídico dos servidores do Poder Legislativo do município de Soledade de Minas é o estatutário. Capítulo 2 dos vencimentos. Artigo 5º. Fica aprovada a tabela de vencimentos constantes do anexo 1º dessa lei, aplicável aos cargos do quadro de cargos da Câmara Municipal de Soledade de Minas, que deverá ser revista anualmente no mês de fevereiro, utilizando como parâmetro mínimo a inflação do período, através dessa lei de iniciativa da mesa diretora. Parágrafo único. Fica garantida a irredutibilidade de vencimentos aos servidores efetivos regidos por esta lei. Artigo 6º. O servidor efetivo nomeado para cargo comissionado poderá optar pela remuneração de cargo efetivo. Artigo 7º. É garantida aos servidores dessa Casa Legislativa gratificação pelo desempenho das seguintes funções ou participação nas seguintes comissões, sem prejuízo de outras que a lei estabelecer. 1. Será pago o percentual de 40% sobre a remuneração base àqueles que participam da Comissão de Controle Interno. 2. Será pago o percentual de 40% sobre a remuneração base àqueles que participarem da Comissão de Patrimônio Público. 3. Será pago o percentual de 40% sobre a remuneração base àquele que for nomeado como agente de contratação. 4. Será pago o percentual de 40% sobre a remuneração base àquele que for nomeado como fiscal de contrato. 5. Será pago o percentual de 40% sobre a remuneração base àquele que compor a comissão de licitação ou comissão de apoio, estabelecida na Lei Federal 14.133, de 2021. Parágrafo único. É expressamente vedada a acumulação de gratificações. Artigo 8º. O 13º vencimento e o pagamento do adicional de férias têm por base a remuneração mensal do servidor à época do pagamento desses benefícios, excluídas as horas extraordinárias. Artigo 9º. Ao servidor será assegurado adicional por tempo de serviço. 1. Por quinquênio de efetivo serviço público municipal, será concedido o adicional de 10% do vencimento do cargo em exercício. 2. Por triênio de efetivo serviço público municipal, será concedido o adicional de 3% do vencimento do cargo em exercício. 3. Completado 30 anos de serviço, será concedido adicional de 20% sobre a remuneração. Parágrafo único. Os adicionais mencionados nos incisos anteriores serão devidos a partir do dia imediato àquele em que o servidor completar o tempo de serviço exigido. Artigo 10º. O servidor que trabalha em ambiente ou função insalubre ou perigosa faz jus a um adicional. 1. No caso de insalubridade, de 20% a 40% do vencimento, conforme o grau definido em perícia. 2. No caso de periculosidade, a 30% do vencimento. Parágrafo 1º. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade
ou de periculosidade, deverá optar por um deles. Parágrafo 2º. O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. Artigo 11º. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Artigo 12º. O servidor que, a serviço, se afastar da sede, fará jus às passagens e diárias que deverão cobrir despesas de hospedagem, alimentação e transporte. Artigo 13º. O servidor ocupante de cargo efetivo, contratado ou em comissão, que for exonerado a pedido ou a critério do Legislativo Municipal, fará jus ao pagamento de férias anuais e 13º vencimentos proporcionais. Capítulo 3. Do desenvolvimento na carreira. Artigo 14º. A evolução do servidor efetivo na carreira dar-se-á por meio de progressão dentro da classe do cargo que ocupa, após a aquisição da estabilidade, mediante a avaliação de desempenho individual e escolaridade adicional. Parágrafo 1º. Não se contará, para o efeito de desenvolvimento do servidor na carreira, o período de licença, para tratar de interesse particular ou cessão sem ônus, salvo quando essa última se der entre órgãos dos entes públicos federados. Artigo 15º. A avaliação de desempenho individual será realizada a cada período de 12 meses pela chefia imediata, com acompanhamento, orientação e homologação da comissão de avaliação formalmente constituída por ato da mesa diretora. Parágrafo 1º. A progressão será realizada de 3 em 3 anos, através da média das 3 últimas avaliações, com alcance mínimo de 60 pontos. Parágrafo 2º. A progressão será de 3% por período mencionado no parágrafo anterior. Parágrafo 3º. Caso não alcance o grau de desempenho mínimo, o servidor permanecerá no nível em que se encontra, devendo novamente cumprir o interstício anual de efetivo exercício nesse nível, para o efeito de nova apuração de merecimento. Artigo 16º. Na avaliação de desempenho, será adotado o método que venha a atender à natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e as condições em que forem exercidos, observados os seguintes princípios. 1. Disciplina, 20 pontos. 2. Assiduidade e pontualidade, 20 pontos. 3. Capacidade de iniciativa, 20 pontos. 4. Produtividade e eficiência, 20 pontos. 5. Capacitação, 20 pontos. Artigo 17º. A avaliação considerará o relatório por escrito das chefias imediatas e abrangerá o período de permanência do servidor. Artigo 18º. Caberá pedido de reconsideração do servidor que, se mantida, poderá ser objeto de recurso à mesa diretora da Câmara em caráter terminativo. Parágrafo 1º. Ocorrendo o pedido de reconsideração, caberá à comissão reavaliar todo o procedimento e considerar as alegações apresentadas, confirmando ou revendo sua decisão no prazo de 15 dias. Parágrafo 2º. Da decisão da comissão, caberá recurso dirigido à mesa diretora da Câmara Municipal no prazo de 15 dias. Artigo 19º. O serviço de pessoal anotará em fichas individuais, por ano, as ocorrências da vida funcional de cada servidor. Artigo 20º. A contagem de tempo para a obtenção da progressão será reiniciada
desprezando-se o tempo anterior à interrupção, sempre que o servidor estiver: 1. Afastado das funções específicas de seu cargo por período superior a 60 dias. 2. Afastado para tratar de interesse particular. 3. Afastado por licença médica por período superior a 180 dias, fracionado ou contínuo, exceto o afastamento para gestação. 4. Punido disciplinarmente. Artigo 21º. Enquanto o servidor estiver respondendo à sindicância ou processo administrativo disciplinar, o prazo para a aquisição de progressão será suspenso, devendo ser restabelecido na data da absolvição ou arquivamento do feito. Parágrafo único. Nas situações em que o servidor sofrer sanção de caráter disciplinar, observado o devido processo administrativo disciplinar, não terá direito às progressões do triênio subsequente à aplicação da sanção. Capítulo 9. Das disposições finais. Artigo 22º. Para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público, poderá haver contratação de pessoal por prazo determinado. Parágrafo 1º. A contratação prevista nesse artigo se dará exclusivamente para: 1. Pelo tempo que se fizer necessário, no caso de vacância de cargo público, até a realização de concurso ou até o fim do motivo que ensejou o negócio. 2. Substituir servidor em função de prejuízos ou perturbações na prestação de serviço essencial. 3. Suprir emergencialmente necessidade de pessoal em decorrência de demissão, licença, exoneração, falecimento e aposentadoria, em unidade de prestação de serviço contínuo e de relevância. 4. Execução de serviços técnicos especializados e específicos em projetos que requeira profissionais com notória especialização. Parágrafo 2º. A contratação temporária deverá ser motivada e será encerrada de imediato, caso cessem os motivos que a fundamentaram, ainda que não decorrido o prazo estabelecido. Parágrafo 3º. Em nenhuma hipótese, a remuneração do contrato por tempo determinado poderá ser superior àquela prevista para o cargo a ser suprido. Artigo 23º. Os casos omissos decorrentes da aplicação dessa lei serão regulamentados por ato da mesa diretora da Câmara Municipal. Artigo 24º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações próprias previstas no orçamento do Poder Legislativo Municipal. Artigo 25º. Ficam revogadas todas as disposições em contrário, especialmente a Lei Complementar número 80 de 2019 e Lei Complementar número 41 de 2006. Artigo 26º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Conforme o regramento interno, encaminho o projeto de lei complementar às comissões permanentes para elaboração dos pareceres. Senhor presidente, uma questão de ordem. Antes de Vossa Excelência distribuir esse projeto às comissões, os artigos desta lei, representado por algarismo romano, até do artigo 3º, do 1º, 2º e 3º e 4º estão corretos. Aí, a partir do 4º,
do parágrafo 4º, aí não tem o parágrafo 5º, nem o 6º, aí vindo a partir do 7º em diante. Então, é só fazer essa correção e depois, novamente, o senhor faz a distribuição para as comissões, por gentileza. Vou chamar o jurídico aqui para dar uma explicação aqui. Vereador, gostaria de agradecer pela atenção do senhor dessa correção. Ela será encaminhada para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para fazer correção. Muito obrigado pela orientação do senhor. Dando seguimento, projeto de resolução número 01/2025, de iniciativa da mesa diretora que altera e revoga disposições da resolução número 03/2017, que institui um novo regimento interno da Câmara Municipal de Soledade de Minas. Projeto de resolução número 01 de 2025. Altera e revoga disposições da resolução número 03/2017, que institui o novo regimento interno da Câmara Municipal de Soledade de Minas. A mesa diretora da Câmara Municipal de Soledade de Minas, no uso de suas competências elencadas nos artigos 32, inciso 5º do regimento interno, e nos artigos 29, 35, 11º e 51, inciso 2º, da Lei Orgânica Municipal, resolve. Artigo 1º. Altera o parágrafo único do artigo 332 da Resolução número 03 de 2017, que passará a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. Não havendo nenhuma agência de banco oficial no território do município, a Câmara poderá movimentar seus recursos financeiros em instituição financeira privada com agência no município e ou em cooperativas de crédito, observados os preceitos da Resolução do Banco Central 4.659, de 2018. Artigo 2º. Fica revogada a seguinte disposição da Resolução número 3 de 2017. Parágrafo único. Artigo 203. Artigo 3º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Justificativas. A presente proposta tem como objetivo possibilitar o uso de celulares para aqueles que acompanham as reuniões na Câmara Municipal, inclusive os vereadores, considerando que o recurso tecnológico permite rápidas consultas de internet ou arquivos que possam ser utilizados pelos edis durante as sessões. Além disso,
propõe a alteração do parágrafo único do artigo 332 do Regimento Interno, já que a súmula do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que fundamentou a antiga redação, se encontra cancelada pela Corte de Contas, decisão que fora tomada no processo 10.771 de 91. Paulino Maciel Bacelar, presidente. Guilherme Aparecido da Veiga, vice-presidente. Marcela Munhoz Ferreira de Souza, secretária. Conforme o regramento interno, encaminho o projeto às comissões permanentes para elaboração dos pareceres. Nesse momento, vou incluir na leitura do dia o projeto de resolução número 02 de 2025, que dispõe sobre os cargos efetivos, comissionados e funções de confiança da Câmara Municipal de Soledade de Minas, bem como detalhe o quadro de pessoal. Peço para a secretária realizar a leitura do projeto. Projeto de resolução número 02 de 2025. Dispõe sobre os cargos efetivos, comissionados e funções de confiança da Câmara Municipal de Soledade de Minas, bem como detalhada o quadro de pessoal. A mesa diretora da Câmara Municipal de Soledade de Minas, no uso de suas competências regimentais, elencadas nos artigos 32, inciso 11º e 36, inciso 2º do Regimento Interno, e nos artigos 29, 35, 11º e 51, inciso 2º da Lei Orgânica Municipal, combinado com o 37 da Constituição da República Federativa Brasileira, resolve. Capítulo 1º. Nas disposições preliminares. Artigo 1º. Essa resolução dispõe sobre a estrutura de cargos efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Soledade de Minas e sobre os respectivos requisitos de ingresso, as lotações e as atribuições. Artigo 2º. Os cargos e respectivas funções que compõem o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Soledade de Minas passam a obedecer à organização estabelecida por essa resolução. Artigo 3º. Para os efeitos desta resolução, são adotadas as seguintes definições. 1. Atribuições. O conjunto de tarefas e responsabilidades cometidas ao servidor público. 2. Função. É o conjunto de atribuições que a administração confere a cada categoria profissional ou comete individualmente a determinados servidores para a execução dos serviços. 3. Servidor público. É pessoa legalmente investida em cargo público de provimento efetivo ou em comissão. 4. Cargo. O conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades cometidas a uma pessoa, criado por lei, em número certo e com denominação própria, necessária ao desempenho das atribuições de serviço público, ao qual corresponde um padrão. 5. Cargo efetivo ou de provimento efetivo. Cargo que exige habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos para o respectivo provimento. São acessíveis aos brasileiros e estrangeiros que preencham os requisitos definidos em lei
e cujo ingresso dar-se-á no padrão inicial de carreira. 6. Cargo comissionado ou em comissão. Cargo de livre provimento e exoneração pelo presidente da Câmara, ouvida a mesa diretora. Capítulo 2º. Da estrutura do quadro de pessoal do Poder Legislativo. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 3º. Os cargos que irão compor a estrutura da Câmara de Soledade de Minas estão previstos no anexo 1 desta resolução. Parágrafo 1º. Os cargos do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Soledade de Minas, com respectivas nomenclaturas, carga horária, número de vagas, escolaridade, áreas de formação, outros requisitos e atribuições, são os previstos no anexo 2 dessa resolução. Artigo 4º. A Câmara de Soledade de Minas passa a ter estrutura prevista no anexo 3 dessa resolução. Seção 2. Provimento dos cargos. Artigo 5º. O provimento de cargo poderá ser realizado em comissão ou em caráter efetivo e far-se-á mediante ato da mesa diretora, respeitadas as prescrições legais pertinentes. Parágrafo 1º. O ato de provimento deverá conter as seguintes indicações sobre pena de nulidade. 1. A denominação do cargo vago e demais elementos de identificação e o caráter da investidura, se efetivo ou em comissão. 2. O fundamento legal, bem como a indicação do vencimento correspondente ao cargo. Parágrafo 2º. É vedada a acumulação de cargos por servidor da Câmara Municipal de Soledade de Minas, ressalvadas as atividades docentes e observadas as regras constitucionalmente previstas. Artigo 6º. A nomeação para o cargo de carreira dar-se-á sempre para o padrão inicial da carreira. Artigo 7º. Os servidores cumprem ordens diretas da presidência da Câmara Municipal e extraordinariamente dos servidores, às quais for delegada essa atribuição através de portaria. Seção 3. Dos cargos de provimento efetivo. Artigo 8º. Os cargos de provimento efetivo, constantes no anexo 2 dessa resolução, ainda não preenchidos, serão nomeados precedido de concurso público, nos termos do inciso 2º do artigo 33º da Constituição Federal. Artigo 10º. A regularização dos concursos para os cargos de provimento efetivo da Câmara Municipal será feita através de decreto legislativo. Artigo 11º. Provimento dos cargos é de competência da mesa diretora. Artigo 12º. Concluídas as etapas do concurso e homologado os seus resultados, serão nomeados os candidatos habilitados, obedecida a ordem de classificação. Parágrafo único. As regras relativas aos concursos públicos serão estabelecidas nos editais específicos para cada concurso. Artigo 13º. O candidato aprovado em concurso público, uma vez nomeado, cumprirá estágio probatório, observado o período de 3 anos, estabelecido no artigo 6º da Emenda Constitucional número 19, de 4 de junho de 1998. Artigo 14º. O ocupante de cargo de provimento efetivo fica sujeito a uma jornada de trabalho de 25 horas semanais, incluída a participação nas reuniões ordinárias, extraordinárias, especiais e solenes da Câmara Municipal de Soledade de Minas. Artigo 15º. A qualificação profissional é pressuposto da carreira. Parágrafo único. A melhoria da qualificação profissional do servidor será planejada, organizada e executada de forma integrada ao sistema, objetivando o aprimoramento do serviço público. Seção 4.
dos cargos de provimento em comissão. Artigo 16º. Os cargos de provimento em comissão, constantes no anexo 2 desta resolução, são de livre nomeação e exoneração pelo presidente da Câmara, ouvida a mesa diretora. Artigo 17º. Para exercício dos cargos em comissão e funções de confiança, será observado o perfil profissional correspondente às exigências do cargo ou função. Parágrafo 1º. As funções de confiança e os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Artigo 18º. Aplica-se aos servidores dos cargos de provimento em comissão os mesmos direitos e deveres do pessoal ocupante de cargo efetivo, à exceção da carreira. Artigo 19º. Os servidores investidos em cargos em comissão ficam sujeitos a regime de dedicação integral ao serviço, podendo ser convocados sempre que houver interesse do Poder Legislativo, ressalvados os casos de profissões regulamentadas em lei. Capítulo 4. Das disposições finais. Artigo 20º. As faltas dos servidores deverão ser justificadas diretamente ao presidente da Câmara, nos termos da legislação em vigor. Artigo 21º. Cria, no quadro de provimento efetivo da Câmara Municipal, o cargo de diretor-geral, técnico em informática e procurador. Artigo 22º. Fica excluído automaticamente do quadro de provimento em comissão o cargo de secretário legislativo. Artigo 23º. Cria na estrutura organizacional da Câmara Municipal a Procuradoria Jurídica, instituição essencial à administração pública municipal, à qual compete defesa dessa Câmara nas esferas judiciais e extrajudiciais. Artigo 24º. Cria na estrutura organizacional da Câmara Municipal a Diretoria Administrativa, que tem como finalidade a organização e controle da execução de atividades relativas à administração de pessoal, material, comunicações administrativas, informática e serviços gerais da Câmara Municipal. Artigo 26º. O quadro de pessoal do Poder Legislativo, vigente antes da data de publicação dessa resolução, fica automaticamente extinto, passando a vigorar o previsto nos anexos 1, 2 e 3 dessa resolução. Soledade de Minas, 17 de março de 2025. Paulino Maciel Bacelar, presidente, Guilherme Aparecido da Veiga, vice-presidente, e Marcela Munhoz Ferreira de Souza, secretária. Conforme o regramento interno, encaminho o projeto às comissões permanentes para elaboração dos pareceres. Ordem do dia. Iniciaremos nesse momento a discussão e votação da emenda número 01/2025 do projeto de lei complementar número 02/2025, que acrescenta parágrafo ao artigo 1º do referido projeto. Solicito a secretária, por gentileza, que realize a leitura da emenda. Emenda número 01/2025 do projeto de lei complementar número 02/2025. Emenda modificativa apresentada pela Comissão de Serviços Públicos Municipais e Políticas Sociais ao projeto de lei complementar número 02/2025, que acrescenta parágrafo ao artigo 1º do referido projeto. Artigo 1º.
acrescenta ao artigo 1º do projeto de lei complementar número 02/2025 o seguinte parágrafo. Parágrafo 2º. Em observância aos princípios constitucionais que regem a administração pública, esculpidos no artigo 37 da Constituição Federal, fica proibida a utilização do carro oficial pertencente ao órgão para fins diversos da finalidade pública almejada por este. Justificativa. A presente emenda visa conferir a aplicação dos princípios da moralidade e impessoalidade à administração pública em nível municipal. Soledade de Minas, 17 de março de 2025. Em única discussão, a emenda. Em única votação, a emenda. Aqueles que aprovarem, permaneça como estão. Declaro que a emenda foi aprovada por todos. Trataremos agora do projeto de lei complementar número 02/2025, que dispõe sobre a criação do cargo de chefe municipal de proteção e defesa civil na estrutura do Poder Executivo Municipal de Soledade de Minas e da outras providências. As excelências desejam que seja realizada a leitura do projeto? Não? Peço à secretária que realize a leitura do parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais e Políticas Sociais. Por gentileza. Parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais e Políticas Sociais. Ementa. Análise do projeto de lei complementar número 02/25, de iniciativa do prefeito municipal. Relatório. O presente projeto de lei complementar, de iniciativa do prefeito municipal, que dispõe sobre a criação do cargo de chefe municipal de proteção e defesa civil na estrutura do Poder Executivo Municipal de Soledade de Minas e dá outras providências, visa apenas a criação de um cargo de comissão na estrutura da Prefeitura Municipal. O presente parecer foi discutido e redigido com auxílio da assessoria jurídica da Câmara Legislativa. Fundamentação. Com relação à criação de cargos na estrutura da administrativa da Prefeitura Municipal, cabe exclusivamente ao prefeito analisar o mérito administrativo, bem como qualquer outra questão afeita a esse assunto, principalmente aquelas delineadas no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, para que então tome a iniciativa do projeto de lei. Tal prerrogativa está inserida no artigo 61 da Magna Carta, que se aplica no âmbito municipal em decorrência do princípio da simetria, dispondo da seguinte forma. Artigo 61, parágrafo 1º. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 2. Disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. Ainda é possível observar que foi devidamente satisfeita a exigência de se respeitar as balizas orçamentárias para a criação e manutenção das despesas que surgirão em decorrência da criação do cargo, conforme artigo 113 dos atos das disposições constitucionais transitórias. Conclusão. Assim, fica a critério do chefe do Poder Executivo a criação de cargos na estrutura da administração direta e autárquica, mediante prévio processo legislativo, desde que respeitadas as disposições orçamentárias e constitucionais. Soledade de Minas, 17 de março de 2025. Em primeiro turno, discussão, o projeto. Em primeiro turno de votação, o projeto. Aqueles que aprovarem, permaneçam onde estão.
Declaro que o projeto de lei complementar de número 02/2025, de iniciativa do chefe do Executivo Municipal, foi aprovado em primeiro turno de votação. Emenda número 01/2025 ao projeto de lei número 05/2025, que modifica o artigo 1º do referido projeto. Solicito que a secretária realize a leitura da emenda, por favor. Emenda número 01/2025 do projeto de lei ordinária número 05/2025. Emenda modificativa apresentada pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização ao projeto de lei ordinária número 05/2025, que modifica o artigo 1º do referido projeto. O artigo 1º do projeto de lei complementar número 01/2025 passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. A recomposição dos subsídios do prefeito, vice-prefeita, secretários municipais e vereadores fica estabelecida em 4,63%, calculado sobre o vencimento de dezembro de 2024. Justificativa. A presente emenda visa conferir a aplicação dos princípios da moralidade e impessoalidade. Soledade de Minas, 6 de março de 2025. Em única discussão, a emenda. Em única votação, a emenda. Aqueles que aprovarem permaneçam onde estão. Declaro que a emenda foi aprovada por todos. Projeto de lei ordinária número 05/2025, que dispõe sobre a recomposição dos subsídios dos agentes políticos de Soledade de Minas e contém outras providências e contém outras influências. Vossa Excelência possui interesse na leitura do projeto? Peço à secretária que realize a leitura do parecer elaborado pela Comissão de Serviços Públicos Municipais e Políticas Sociais. Parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais e Políticas Sociais. Ementa. Análise do projeto de lei ordinária número 05/25, de iniciativa da Câmara Municipal. Relatório. O projeto de lei ordinária número 05/25 dispõe sobre a recomposição dos subsídios dos agentes políticos de Soledade de Minas e contém outras providências, estabelecendo como base 7,50%. Fundamentação. O projeto de lei busca proceder com a atualização monetária dos subsídios dos agentes políticos no município de Soledade de Minas, com base nas perdas inflacionárias acumuladas no último ano de 2024, o que encontra amparo no artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal, que dispõe: 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que se trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Além da Magna Carta, há a previsão de atualização dos subsídios na Constituição Estadual, no parágrafo único do artigo 179, que dispõe da seguinte forma. Artigo 179, parágrafo único. Na hipótese de a Câmara Municipal deixar de exercer a competência de que trata este artigo, ficarão mantidos, na legislatura subsequente, os critérios de remuneração vigentes em dezembro do último exercício da legislatura anterior, admitida apenas a atualização dos valores. Porém, apesar das previsões acima apontadas, há de se apontar para o mandamento contido no artigo 39 da Lei Orgânica Municipal,
que preceitua que a atualização dos subsídios deverá ser feita, tomando-se como base o índice oficial da inflação, que no acumulado do ano de 2024 foi de 4,83%. Além disso, vale ressaltar que o artigo 113 dos atos das disposições constitucionais transitórias impõe a elaboração da estimativa de impacto orçamentário e financeiro no presente caso, consubstanciando tal mandamento em requisito formal de validade do projeto de lei, conforme já se manifestou o Supremo Tribunal Federal no bojo da ação direta de inconstitucionalidade 5.816, julgada em 2019. Conclusão. Ante o exposto, a presente comissão conclui pela necessidade de adequar o percentual de atualização para que não haja o desatendimento das regras acima expostas, além da elaboração do estudo de impacto financeiro e orçamentário. Soledade de Minas, 6 de março de 2025. Presidente Lindomar Arantes de Carvalho. Vice-presidente Guilherme Aparecido da Veiga. Secretário Reinaldo dos Santos. Em primeiro turno de discussão, o projeto. Em primeiro turno de votação, o projeto. Aqueles que aprovarem permaneçam onde estão. Declaro que o projeto de lei ordinário número 05/2025 foi aprovado por todos. Nesse momento, iniciaremos a discussão e votação dos requerimentos feitos pelos nobres vereadores desta Casa. Peço à secretária que realize a leitura do requerimento número 22/2025, de autoria do vereador Jorge Luiz Nogueira. Requerimento número 22/2025. Eu, Jorge Luiz Nogueira, vereador da Câmara Municipal de Soledade de Minas, nas minhas competências legais e regimentais, requeiro ao excelentíssimo presidente da Câmara Legislativa, Paulino Maciel Bacelar, após ouvido o plenário, de acordo com o artigo 32 da Lei Orgânica, juntamente com o artigo 325 do Regimento Interno, combinado com o artigo 165, parágrafo 4º, inciso 4, que solicite ao excelentíssimo chefe do Executivo Municipal a seguinte informação: previsão para o conserto e ou construção de novas lixeiras dispostas na Rua de Soledade de Minas. Justificativa. Este requerimento tem por finalidade obter informações sobre o planejamento da infraestrutura da cidade. Soledade de Minas, 17 de março de 2025. Em primeiro e único turno de discussão, o requerimento. Boa noite, senhor presidente, nossos colegas, ouvintes da Nova FM. Vereador, pede a palavra. Desculpe, presidente, peço a palavra a Vossa Excelência. Com a palavra, vereador Jorge Luiz Nogueira. Perdão, senhor presidente, o senhor está certo. Esse requerimento aí não é da cidade, houve uma falha minha. Essas fotos que está aí no requerimento os lixeiros das zonas rurais. Que ele envia aqui um prazo de quando vai começar a fazer, se vai ser de alvenaria, se não vai, mas um prazo que vai começar a fazer, porque está havendo muita reclamação nessa parte. Então está indo aí as fotos no requerimento, está indo tudo aí, para que dê um prazer de prazo para começar. Nas zonas rurais, tá? Não é na cidade, é nas zonas rurais, para ficar claro aqui. Depois eu peço até que, se puder mudar aí o requerimento, eu agradeço, tá bom? Entendi isso, presidente. Continua a discussão. Em única votação, o requerimento. Aqueles que aprovarem, permaneçam como estão. Declaro que o requerimento número 22/2025, de autoria do vereador Jorge Luiz Nogueira, foi aprovado por todos. Requerimento número 23/2025, de autoria do vereador Paulino Maciel Bacelar. Requerimento número 23/2025. Eu, Paulino Maciel Bacelar, vereador da Câmara Municipal de Soledade de Minas, nas minhas competências legais e regimentais,
requeiro, após ouvido o plenário, de acordo com o artigo 32 da Lei Orgânica, juntamente com o artigo 325 do Regimento Interno, combinado com o artigo 165, parágrafo 4º, inciso 4, que solicite ao excelentíssimo chefe do Executivo Municipal a seguinte informação: cópia das leis e atos normativos que regem toda a atuação do órgão da Defesa Civil do município de Soledade de Minas, que versem sobre os seguintes atos: admissão de pessoal, cargos existentes, remuneração, regime jurídico aplicável aos agentes públicos. Os diplomas normativos que criaram o referido órgão de qualquer nível federativo, federal, estadual e municipal. Justificativa. Este requerimento tem por finalidade obter informações de interesse público. Soledade de Minas, 17 de março de 2025. Em primeiro e único turno de discussão, o requerimento. Vou passar a presidência para o meu vice e fazer uns comentários sobre esse requerimento de minha autoria. Em discussão, o requerimento. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulino Maciel. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, ouvintes da UFM. Boa noite, seguidores da grande rede. Por que eu fiz esse requerimento hoje? Devido ao projeto que desceu do Executivo para a criação do cargo de chefe da Defesa Civil. Então, estou fazendo esse requerimento para a gente ter a noção, a gente ter um parâmetro como que é designado os agentes de Defesa Civil Soledade de Minas. Se perguntar para mim hoje, não sei quem que nomeia eles. Da onde que parte, se parte do prefeito, se parte de um órgão estadual. Então, por isso estou fazendo esse requerimento, para a gente ter documentado, para a gente poder ter as respostas quando for perguntado por alguns munícipes. Então, nada de perseguição, nada disso. É só mesmo para saber como que procede, como que é formulado como que eu vou falar, esse órgão que funciona e funciona bem no nosso município. Então, é isso, só isso, presidente. Muito obrigado. Passa a cadeira ao presidente. Continue a discussão. Em única votação, o requerimento. Aqueles que aprovarem, permaneçam onde estão. Declaro que o requerimento número 23/2025, de autoria do vereador Paulino Maciel Bacelar, foi aprovado por todos. Requerimento número 24/2025, de autoria do vereador Jorge Luiz Nogueira. Requerimento número 24/2025. Eu, Jorge Luiz Nogueira, vereador da Câmara Municipal de Soledade de Minas, nas minhas competências legais e regimentais, requeiro ao excelentíssimo presidente da Câmara Legislativa, Paulino Maciel Bacelar, após ouvido plenário, de acordo com o artigo 32 da Lei Orgânica, que, juntamente com o artigo 325 do Regimento Interno, combinado com o artigo 165, parágrafo 4º, inciso 4, que solicite ao excelentíssimo chefe do Executivo Municipal cópia das seguintes documentações: todos os contratos administrativos do cargo de auxiliar de serviços gerais de todos os departamentos, bem como seu controle de ponto referente aos meses de janeiro e fevereiro. Relação detalhada por departamento, no qual deve constar o horário de trabalho de cada servidor e o local da prestação de serviço. Justificativa.
Este requerimento tem por finalidade obter informações de interesse público, tendo em vista as indagações realizadas pelos munícipes quanto ao horário de trabalho dos servidores. Soledade de Minas, 17 de março de 2025. Em primeiro e último turno de discussão, o requerimento. As palavras, presidente. Com a palavra, o vereador Jorge Luiz Nogueira. Boa noite novamente a todos. O presidente, esse requerimento é só para a gente aprender como que funciona também essa maneira de trabalhar assim, dentro de pontos, dentro de tudo aí, porque eu também não sei. Então, que deixa para a gente analisar, ver como que funciona. Tá? Entendido. Continua a discussão. Em única votação, o requerimento. Aqueles que aprovarem, permaneçam como estão. Declaro que o requerimento número 24/2025, de autoria do vereador Jorge Luiz Nogueira, foi aprovado por todos. Requerimento número 25/2025, de autoria do vereador Jorge Luiz Nogueira. Requerimento número 25/2025. Eu, Jorge Luiz Nogueira, vereador da Câmara Municipal de Soledade de Minas, nas minhas competências legais e regimentais, requeiro ao excelentíssimo presidente da Câmara Legislativa, Paulino Maciel Bacelar, após ouvido o plenário, de acordo com o artigo 32 da Lei Orgânica, juntamente com o artigo 325 do Regimento Interno, combinado com o artigo 165, parágrafo 4º, inciso 4, que solicite ao excelentíssimo chefe do Executivo Municipal cópia das seguintes documentações: leis que autorizam o pagamento das gratificações aos servidores do município de Soledade de Minas, e relação dos servidores que recebem gratificações, a qual deve ser separada por departamento e autarquia. Justificativa. Este requerimento tem por finalidade obter informações quanto à base legal do pagamento dessas gratificações, haja visto o alto índice dos pagamentos em nossa cidade. Ademais, esse requerimento se faz necessário, uma vez que não encontrei legislação que estabeleça tal direito. Soledade de Minas, 17 de março de 2025. Em primeiro e único turno de discussão, o requerimento. Peço a palavra novamente, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Jorge Luiz Nogueira. Esse requerimento também, eu venho fazer esse pedido, porque a gente tem olhado as pastas aqui, tem visto aí, né, essas gratificações. Então, com certeza deve estar certo, deve ter a lei, deve estar tudo correto, mas que desça para ele, porque eu não encontrei realmente uma lei que fala sobre isso aqui embaixo. Né? Então, fica aqui o pedido para descer, para a gente apurar. Entendido, presidente. Continua a discussão, o requerimento. Em única votação, o requerimento. Aqueles que aprovarem, permaneçam onde estão. Declaro que o requerimento número 25/2025, de autoria do vereador Jorge Luiz Nogueira, foi aprovado por todos. Requerimento número 26/2025, de autoria do vereador Reinaldo dos Santos. Requerimento número 26/2025. Eu, Reinaldo dos Santos, vereador da Câmara Municipal de Soledade de Minas, nas minhas competências legais e regimentais, requeiro ao excelentíssimo presidente da Câmara Legislativa, Paulino Maciel Bacelar, após ouvido o plenário, de acordo com o artigo 32 da Lei Orgânica, juntamente com o artigo 325 do Regimento Interno, combinado com o artigo 165, parágrafo 4º, inciso 4, que solicite ao chefe do Executivo Municipal as seguintes informações e documentações: cópia de todas as portarias de nomeações de servidores comissionados que estejam lotados no Departamento de Saúde, controle de ponto de todos os servidores lotados no Departamento de Saúde, servidores efetivos, comissionados e contratados, nos meses de dezembro de 2024, janeiro de 2025 e fevereiro de 2025. Relação detalhada com carga horária de trabalho de todos os servidores lotados no Departamento de Saúde,
servidores efetivos, comissionados e contratados, incluindo PSF urbano e rural. Justificativa. Este requerimento tem por finalidade buscar a transparência na administração pública municipal. Soledade de Minas, 17 de março de 2025. Em primeiro e único turno de discussão, o requerimento. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Reinaldo Santos. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores que nos assistem nessa noite, boa noite. Senhor presidente, eu estou já há vários meses aqui nessa casa, revendo as pastas de despesa, e a gente tem observado várias, que eu acho que é irregularidade, e eu gostaria muito desses documentos em mãos, para que a gente possa ter certeza do que está acontecendo. Eu vou relatar aqui, Vossa Excelência, e para todos. Em novembro do ano passado, foi comprado uma férias de um servidor público. Esse servidor ele está indiretamente na educação. Foi comprada férias no mês de novembro desse servidor ou servidora, e indo contra a consolidação das leis trabalhistas, a lei CLT, foi comprado 30 dias de férias, que a lei não permite. A lei permite que o empregado ou o servidor goze férias, não ele vender tudo. Mas chegou dezembro e janeiro, não teve aula, era férias. Então, umas coisas assim que chamam muita atenção da gente, e a gente acha que está irregular. Então, por isso é o motivo justo desse requerimento, para que chegue até a gente esses documentos, para que a gente possa aí finalizar essa investigação, e etc., e que precisa ser revisto isso aí. Viu, senhor presidente? Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento. Em única votação, o requerimento. Aqueles que aprovarem, permaneçam como estão. Declaro que o requerimento número 26/2025, de autoria do vereador Reinaldo Santos, foi aprovado por todos. Seguiremos para as indicações. Indicação número 15/2025, de autoria do vereador Ataíde Vieira Maciel Filho. Indicação número 15/2025. Excelentíssimo senhor Paulino Maciel Bacelar, presidente da Câmara Municipal. Ataíde Vieira Maciel Filho, com assento nesta casa, com fulcro nos artigos 163 e 184 do Regimento Interno, vem respeitosamente, por intermédio de Vossa Excelência, solicitar o envio de indicação por meio de ofício ao chefe do Executivo Municipal, cujo teor informa a necessidade da seguinte ação por parte da administração pública: que seja providenciado o cascalhamento, tal qual a construção da ponte no bairro Cerrado, tendo como referência o sítio do Ney. Justificativa. A realização da presente é necessária para a construção da ponte no local, uma vez que a manilha já se encontra disponível para utilização. Soledade de Minas, 17 de março de 2025. Em primeiro e único turno, discussão, a indicação. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Ataíde Vieira Maciel Filho. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, ouvintes da Nova FM, internautas que nos acompanham, boa noite. Senhor presidente, eu já falei até umas 2 ou 3 vezes aqui sobre aquilo, e com aquela várzea ali, aquele pedaço ali, está muito ruim.
e aquela ponte vai deixar aquele pessoal lá sem saída. Né? Que eu não sei o que está acontecendo, não sei se é medo, né? Porque não sei se eles estão com medo, porque pelo que eu sei ninguém manda na estrada, né? Eu acho que a prefeitura pode fazer as obras sim, porque pelo que eu vim a saber, eu acho que a prefeitura está com medo. Agora só eu já vi aquela ponte lá, ela já tem 40 anos, só que eu passo nela. Agora, se não puder arrumar uma ponte dessa, eu não sei o que vai poder fazer. Que já faz 1 ano que essas manilhas estão lá. Dinheiro gasto, dinheiro público, manilhas grossas, que vai ficar um serviço bom e não fizeram. Né? E levantar um pouco aquela várzea, cascalhar, porque ali não é uma estrada de muito veículo, mas passa veículo pesado. Né, que o Ney lá, o que tira leite lá, passa caminhão pesado, o Lúcio mesmo do Zé da Mercedes, ele mexe com boi, passa caminhão pesado, caminhão truque. Né, porque, e se der um dano ali? E se um caminhão daquele vinha cair? Né, a gente tem exemplo aí em outros municípios aí que a prefeitura foi lesada com indenização. Né, que vai ali, porque eu acho que não precisa ter medo não, eu acho que até o IBAMA, o IEF, eu acho que autoriza fazer essa ponte. Entendido, senhor presidente? Continua a discussão, a indicação. Em única votação, a indicação. Aqueles que são favoráveis permaneçam onde estão. Declaro que a indicação número 15/2025, de autoria do vereador Ataíde Vieira Maciel Filho, foi aprovado por todos. Aviso. Convoco os nobres cedis para a reunião extraordinária designada para o dia 24 de março de 2025, às 20 horas, para discussão e votação dos projetos de lei complementar número 02/2025 e número 03/2025. A palavra está franqueada por 10 minutos aos nobres vereadores para tratarem de assunto de interesse do município. Com a palavra, o vereador Ataíde Vieira Maciel Filho. Mais uma vez, boa noite a todos. Senhor presidente, eu quero continuar aqui reclamando da CEMIG. Só que agora é ali na rua José Vieira da Rocha, que eles puseram 3 postes ali e não puseram lâmpada. Eles puseram os postes que precisavam ali, mas tirou a iluminação pública ali. Tem 3 postes ali sem iluminação pública. Resumindo, eles fazem só serviço por cima. Eles é difícil fazer 100%. E, senhor presidente, falar também lá do Ribeirão Manso. Hoje mesmo eu estive lá, aonde que eu falei aquele trecho ali perto do Valdecir, não fez ainda, a Kombi escolar não está indo lá, que peça para que faça aquele serviço ali. E continuar aqui do lixo, né? O vereador eu fiz essa indicação, que eles dão um jeito aí de atender esse pessoal aí com esse lixo, porque para todo lado está uma bagunça esse negócio de lixo. Agora, sobre a construção, eu ainda acho que pode ser de madeira sim, porque isso aí já deve ter uns 12, 13 anos. É que não tem manutenção. Volto a dizer, aqui o povo faz, mas não cuida. É impressionante. Né? A minha teima é fazer e não cuidar. Porque deve ter aí, eu estava aqui, deve ter uns 12 ou 13 anos que isso aqui está na hora também, é madeira. Né? Porque fazer isso de alvenaria, eu acredito que vai ser muito difícil. Até a mão de obra vai ter difícil. Mas que faça uma solução, né? Principalmente ali perto do radar. O tanto de lixo que estão jogando ali, né? Volto a dizer aqui, eu acho a gentileza do pessoal ainda de juntar aquilo, pegar no chão, né? Que tome providência nessas coisas do lixo aí. E quero também agradecer o prefeito, agradecer o Leandro, o encarregado, por o serviço feito lá no bairro dos Vicentes. Eu acompanhei essa semana, estive lá
e fizeram um ótimo serviço. Até aquela água que estava escorrendo estrada abaixo lá, que estava um buraco lá, uma bagunça, eles arrumaram. E pelo serviço lá nas postes também, o acostamento que eles arrumaram e os lugares que eles arrumaram lá, que a estrada ficou boa. Entendido, senhor presidente? Com a palavra, a vereadora Isabela Garcia dos Santos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, ouvintes. E eu queria falar sobre um quebra-mola na rua José Nascimento. Mudaram o local do quebra-mola. Essa semana me mandaram um vídeo de um carro passando em velocidade bem baixa no quebra-mola e o carro estava pegando fundo. Aí eu mandei para o prefeito, ele ficou de arrumar. Eu não sei se arrumou, porque eu não vi como estava, eu não estava na cidade. Só que ele ainda continua pegando. Então, acho que, para reforçar esse pedido, verificar se o quebra-mola está no padrão da CONTRAN também, porque, mesmo em baixas velocidades, o quebra-mola está pegando bem o fundo dos carros. Quero falar também sobre a roçada da zona rural. Parece que ia fazer a licitação para a roçada, mas falei isso em janeiro, até hoje não resolveu, para ver sobre... Tem muitas árvores caídas, raspando nos carros, nas laterais. E falar também sobre a estrada dos Lemes, principalmente no Morro do Félix, que está bem ruim lá. É um local que o povo já sofre com pouca manutenção, e aquele morro está bem ruim mesmo. Ver se consegue resolver para a gente lá. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Jorge Luiz Nogueira. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, internautas que nos acompanham, ouvintes da Nova FM. Senhor presidente, eu queria deixar uma palavra sobre um morador que me procurou, sobre o ônibus escolar que faz a linha lá do Corte. Eu não sei a que ponto é verdade, porque eu não vi. É palavras do cidadão, que o ônibus está super lotado, pessoas, alunos até sentados na porta, foi quem me relatou. Pedi que, se isso realmente está acontecendo, que se dê 2 viagens, então, que pelo jeito está muito difícil, o transporte está muito lotado, e ele ficou preocupado, porque de repente uma freada brusca, uma freada aí, pode derrubar um aluno, machucar um aluno, de repente aí, né? Então, se isso procede, então que se faça 2 viagens, pelo menos, alivia o problema, né? E essa pessoa também, o próprio filho ou neto dele, vem nesse ônibus, né? Então, antes que aconteça alguma coisa, dá uma olhada se realmente procede ou não, se tem monitor ou não, se pode ter ou não, né? Acho que isso aí é uma coisa que tem que se prevenir, sim, antes que aconteça alguma coisa com as crianças. Quero também falar um pouquinho dos Vicente, que o vereador Ataíde falou. Fizeram parte dos Vicente, pelo que eu sei. Não terminou os Vicente, pelo que eu sei. Se terminou agora, eu não posso falar, porque é morador de lá e mandou uma mensagem que não chegou até no fim dos Vicente. Entendeu? Não sei se isso procede, porque eu ainda não estive lá. Mas até de manhã, até ontem, ele passou a mensagem que não chegou até onde tinha que chegar, não. Fez parte dos Vicente, pelo que eu sei. Tá? Quero também reforçar o que a vereadora Isabela falou aqui sobre o quebra-mola, porque eu mesmo passei por ali hoje, e realmente está alto, sim. Você tem que passar de lado, e passei vazio. E está pegando mesmo. Pedi que abaixe mesmo, deu uma abaixada um pouco naquele quebra-mola, ficou muito alto realmente, né? Com relação às roçadas também, reforçar também, aí que o vereador Dinho falou também, às vezes a prefeitura tem medo de tomar decisões, tem lugares aí que ela não entra porque o cidadão não deixa entrar na estrada, não deixa ir lá fazer um serviço na estrada. Olha, peraí, a estrada pública quem manda é o executivo. Quem decide o nosso mundo é o executivo, é ele que tem que chegar e falar, eu vou passar aqui, pronto, se não quiser, faz o boletim, vai para a justiça, vai onde quiser que vá, mas quem manda no município é o executivo, e não é o cidadão que manda, né? Igual tem coisas acontecendo, por exemplo, que eu não sei, vou apurar para próximas reuniões aí, sobre aquela cerca lá do Paiol, que até hoje está lá, não sei como é que está os trâmites, preciso apurar isso,
está do mesmo jeito, né? Do jeito que fez lá, é como se a pessoa mandasse no município, passasse por cima do executivo, né? Então, não está certo. Estou vendo aí porteira fechada aí em outros lugares aí, e está virando uma coisa seguinte, vamos fechando, vamos fazendo e vamos tocando, e quem manda é nós. Está acontecendo isso, aí. Então, eu acho que isso aí não é legal. Quem manda no município é o executivo. Tem polícia, tem trâmites legais para o executivo cuidar do nosso município, né? Inclusive, lados aqui do Ribeirão Manso, para um lado que sai ali e outras pessoas ali, a gente sabe que tem pessoas que não deixam passar a máquina. Olha, peraí, não deixa cortar uns galhos que vai trabalhar. Que é isso? Peraí, não é assim que funciona, não. Hein? Então, é questão de tomar a atitude que tem que ser tomada. Entendeu? A justiça está lá para isso, né? Então, vamos ordenar o serviço aí, e quem manda na cidade é o executivo, né? Que é para o bem de todos, e não de quem quer se cuidar. Então, é obrigação dele cuidar do município. Se é para o bem de todos, vamos cuidar de todos. Por hoje eu vou falar muito sobre ele. Entendido. Com a palavra, o vereador Lindomar Arantes de Carvalho. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, veradoras, ouvinte da FM e a Grande Rede. Senhor vereador, senhor presidente, nós somos cobrados, então nós temos que correr atrás, pedir socorro, senhor prefeito. Eu fui cobrado sobre a roçada aqui do São Volta até São Lourenço. O senhor sabe dizer se foi a prefeitura que está roçando ou se foi a prefeitura que contratou? Foi a funcionária da prefeitura ou a prefeitura contratou para roçar ali? O vereador nenhum sabe, não? O vereador, não foi a prefeitura, não. Porque não fizeram licitação ainda. É porque me reclamaram que estava roçando e julgando o mato na estrada. Aí essa pessoa foi falar para quem está roçando e parece que não tratou meio cascasca e tudo. Então, eu acho que é o funcionário da prefeitura mesmo que está roçando, mas não sei quem. Quem me reclamou, eu sei, eu não sei quem está roçando. Então, pedi para o senhor prefeito tomar mais providência, que tratar o povo mais com carinho. Pedi também, senhor presidente, me cobraram ali no radar, uma chuvinha que dá muito barro ali. Ali passa vários carros ali, pôr pelo menos um pouquinho de cascalho ali, para poder segurar um pouco. Porque senão o carro entra e não sai, ou sai e não entra. E lá nos Vicente, estive conversando com o chefe de lá, tem que agradecer ele, que ele falou para mim que segunda-feira ele ia lá tomar providência e passar na estrada aonde nós somos cobrados. Então ele foi sim, fez o serviço, mas não acabou o serviço. Tirou a máquina para outro serviço. Tinha outro serviço para fazer. Diz ele, se não fosse essa semana, semana que vem vai lá acabar. Então, devagarzinho, né, vamos começando e terminando. Falar também daquele quebra-mola, que a vereadora Isabela acabou de falar agora. Ali ficou, não é pouquinho alto não, ficou bem alto mesmo. Sempre eu passo ali com o caminhonete de leite e gás. Esses dias me arrancou até o escapamento da caminhonete. Passei com 700 de leite e garrou, arrancou. Mas para fazer o quê, né? A gente que tem que arcar com o prejuízo, mas tem que reclamar, tem que correr atrás para rebaixar. Mas é incrível, senhor presidente, o pedreiro fazer uma casa, fazer a casa torta. Como que um pedreiro faz uma casa torta? Não tem explicação. Quebra-mola, como que faz um quebra-mola que jeito? Profissional que faz quebra-mola. Ali, ó, em frente ao Caluca, quebra-mola ficou 100% ali. Não ficou alto e não ficou baixo, ficou 100%. Ali ninguém reclama.
Foi um serviço bem feito. Por que já não vai fazer? Já não faz bem feito. Faz pouco, mas faz bem feito, para não ser preciso corrigir ali. Fez quebra-mola, agora tem que ir lá de manchar e tornar a fazer. E falando, senhor presidente, o vereador Jorge acabou de falar, negócio da cerca lá no Paiol. Então, nós somos cobrados. Eu estou falando, se eu fosse prefeito, eu mandava a máquina ir lá e cruzava o braço e mandava a máquina passar e arrancar tudo e jogar no mato. O prefeito tem poder, tem que ter pulso. Mandar fazer e pronto, acabou. Não tem nada de ficar com medo, não vou fazer não. Quem achar ruim, que leva na justiça. Lá é serviço da prefeitura, a estrada é município da prefeitura. Quem manda é o prefeito que manda. Então o que acontece? Mete a máquina lá e arranca a cerca e joga no mato, pronto, acabou. Mas ele vai junto e cruza o braço e fica olhando fazer o serviço. Isso é um dever do senhor prefeito. Tomar providência. Nós somos cobrados. Essa cerca aí está parecendo brincadeira. O pessoal traz para nós o problema. Nós não tem como pegar a máquina, pegar o funcionário e atirar essa cerca. Como que um vereador vai fazer isso? Então, eu pedi para o seu prefeito, se o prefeito tem um coração bom, faz. É para o povo. Depois que acontecer uma coisa mais grave ali, vai ter que gastar. Um carro encontra com outro, bater ali, vai estragar o carro, vai acontecer o quê? A prefeitura vai ter que arcar com prejuízo. Então, pedindo para o seu prefeito, com carinho, resolver esse problema. Nós somos cobrados. Se nós somos cobrados, nós temos que levar para o seu prefeito, o executivo que tem que resolver essa situação. Por hoje é só, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Carlos Roberto Marques. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, ouvintes da Nova FM e internautas que nos acompanham. Senhor presidente, como o assunto é o quebra-molas, eu também vou fazer a minha reivindicação, porque a finalidade do quebra-mola é a redução da velocidade de veículos, automotores, e, com isso, a segurança das pessoas que passam próximo a esses locais. Então, tem vários quebra-molas que precisam ser reavaliados sobre a altura, né? E que é o questionamento que a gente está fazendo, porque deve existir um padrão a respeito do quebra-molas, porque alguns ficam bons e outros ficam diferentes, mais altos, né, causando danos em veículos, etc. Então, senhor presidente, eu gostaria de, além de que se cumprisse esse padrão na altura dos quebra-molas, mas também é uma coisa muito importante que seria a pintura dos quebra-molas, que tem muitos que não estão pintados, ou a tinta já apagou, e sem as placas, alguns já perderam as placas próximas a eles, e pessoas que não conhecem, que não moram e estão transitando por esses locais, quando deparam o quebra-mola, já está, né, sem condições de parar e ter que utilizar uma freada brusca. Senhor presidente, como eu tinha um horário marcado, eu não pude parar, mas em relação ao colega Ataíde, eu vi hoje que estavam tirando a caixa de coletores de lixo, que está danificada, ali próximo ao radar, e estava iniciando uma obra, eu acredito que seja a caixa de alvenaria que a gente tanto falou que deve ser feita, que deve feita com relação à quantidade de lixo em cada local. Tem local que é pouco lixo, pode-se fazer uma caixa menor, local que é grande o volume de lixo, uma caixa maior, e sempre contando com a compreensão das pessoas que depositam o lixo lá nessas caixas. E a cidade nossa, senhor presidente, falando de limpeza, lixo, é uma cidade pequena, e eu gostaria até de parabenizar o pessoal da limpeza, da varrição, que a nossa cidade é uma cidade limpinha. E a gente também pede a colaboração das pessoas que coloquem o lixo antes do caminhão passar,
para que o caminhão passe e colete esse lixo, para evitar que cachorros venham, esparramem e façam a sujeira na cidade. E gostaria também, senhor presidente, para finalizar, que Vossa Excelência solicitasse do prefeito que envie um ofício junto ao DRMG, porque a nossa rodovia está muito esburacada e está danificando, quebrando, estourando pneus, quebrando carros. E a gente paga os impostos, IPVA, etc. e tal, e para ter rodovias à altura da qualidade, com qualidade, né? Então, fica aqui esse pedido meu, senhor presidente, para que possa enviar esse ofício lá junto ao DR e que possa fazer uma manutenção, né, das estradas. Eu vejo a necessidade de se fazer a roçada, mas eu acho que mais necessário que a roçada seria o recapeamento dessa nossa rodovia que tem causado bastante danos aos nossos proprietários de veículos. Uma boa noite e tenha um dia, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Guilherme Aparecido da Veiga. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, ouvintes da Nova e a companhia da Grande Rede. Eu vou compartilhar aqui com o vereador Jorge sobre o que ele falou em relação à estrada. Isso aí você falou, Jorge, você está de parabéns. Quem manda é o executivo. Isso aí não tem esse negócio de a máquina chega lá, não vai passar não. Ou não vai roçar aquele trecho lá, isso não existe. Isso aí para mim é aquilo que eu falo. Vou falar o nosso prefeito aqui, porque tem que ter atitude. Tem que ter atitude, porque não tem esse negócio de chegou ali, não vai passar não. Chegou e tem que passar. Ué. Se não passar, chama a polícia e resolve isso aí. Ué. Isso aí já está uma palhaçada. Isso aí já aconteceu comigo uma vez lá na Conquista, no começo do meu mandato, primeiro mandato, e aconteceu com um sargento ainda. Eu chamei a polícia para ele e o Celso passou com a máquina. Então não tem esse negócio não. Esse negócio não existe essa palhaçada aí. Tem que chegar e sentar o pau. Assim que tem que funcionar. E em relação aí à cerca, que Vossa Excelência falou, o vereador Lindomar falou lá no Paiol, isso também não existe. A cerca antiga daquele proprietário lá, ou proprietária, que eu não sei, está lá para todo mundo ver, está lá os morão, tudo fincada. Só chegar com a máquina, arrancar aquilo e voltar a cerca no lugar. Também para mim é falta de atitude também. Porque aquilo lá, o dono do terreno está achando que está valorizando o terreno, está desvalorizando, coisa mais feia aquilo lá. Ué. Entendeu? Então acho que o prefeito tem que ver isso aí, dentro da lei, e tomar atitude e chegar ali e fazer igual eu falo aqui, São Paulo não deixa coisa perder, filho. Fazer cerca dentro da estrada. Isso não existe isso. Se quiser que eu vou lá junto, pode chamar que eu vou junto. Conta o pau não. Você cede uma parte mesmo? Pode falar. Também, se me chamar, eu vou também. Entendeu? Agora eu não sei te falar se está na justiça já, se já foi, porque eu enviei as coisas para o Ministério Público. Agora eu não sei se está em andamento lá, é isso que eu preciso apurar. Mas independente de já que está lá, então arranca aquilo de uma vez e vamos lá discutir. Se a pessoa estiver certa, volta no lugar. Se a pessoa estiver errada, se o município estiver certo, fica do jeito que está, no que era o padrão, que é o correto. Porque ali pode até causar um acidente realmente e matar uma pessoa ali, Deus me livre guarde, né? Então, que tome sim as providências o mais rápido possível, tem que enfrentar. Tem coisas que tem que se enfrentar, né? Tem que se enfrentar. Lógico. Obrigado. Obrigado pela parte. Senhor vereador, você me cede uma parte? Pode falar. Não está certo, senhor. Não existe. Então, daqui a pouco, todo mundo vai pegar sua cerca e vai pôr dentro da estrada do município. Tem que fazer, igual fez na Conquista ali, Bertone Careca, abriu a estrada dos dois lados. Logicamente. Como que faz uma cerca dentro da estrada? Eu queria essa explicação para mim, que eu nunca vi uma coisa. A cerca se pega na divisa, igual lá. Tem uma cerca que pega em cima do barranco. Aquela é a certa. Mas fazer cerca dentro da estrada, eu nunca vi falar uma coisa dessa. É só aqui em Soledade mesmo que a gente vê isso. Entendi, senhor presidente. Obrigado. Aqui, gente, eu fui eleito pelo povo, não foi para chegar aqui e falar bonitinho, não. Para chegar aqui para resolver as coisas. Então, se tiver de sentar o pau, eu sento o pau e não estou nem aí com qualquer coisa, não. Pode me chamar junto, lá que eu vou junto. Porque aqui lá não existe aquele negócio daquela cerca lá. Não existe. Agora, vamos falar um pouquinho mais bonitinho, né? Vamos falar a relação aí à lixeira. Eu tive hoje com o carregado da zona rural, o senhor Leandro,
Tive com ele lá no radar. Então já deu início das lixeiras hoje. Vai fazer as lixeiras bonitinhas, da altura do caminhão, o cara já desce o caminhão, entra dentro da lixeira, tira o lixo. Começou hoje, então vai ficar tudo bonitinho. Beleza? Entendido, senhor presidente. Bom, vou falar aqui uns apontamentos aqui. Em relação à lixeira que o Jorge Luiz Nogueira citou ali, o vereador Guilherme já passou lá, acho que o Carlos Alberto também viu, que já começou as obras dessa lixeira perto do radar. E eu tive conversando com o prefeito, ele falou que vai fazer confecção de mais lixeiras na zona rural, depois dessa, que começou a obra hoje. Em relação ao trecho lá no Ribeirão Manso, o vereador Ataíde fez comentário, aquele trecho ali já tem uns 8 anos ou 10 anos que está daquela forma, daquela situação. Desde a administração retrasada está daquela forma. Perguntei ao prefeito o porquê não a obra foi realizada até hoje de passar a máquina e dar o trânsito aos moradores, às pessoas que trafegam naquela localidade. Ele não me deu resposta. Ele não me deu resposta porque é uma estrada estreita. Não sei se ele não quis dar justificativa, só que ficou em silêncio. Jogou para o encarregado. Eu falei, não, quero a resposta sua. Ele falou, vou conversar com o encarregado para a gente ver o que a gente faz. Porque eu falei assim, porque a cobrança está grande do povo e está grande dos vereadores. E eu, como presidente da Câmara, eu quero fazer essa harmonia dos dois poderes, mas quero dar resposta para eles também. Porque senão fica difícil trabalhar lá na casa. Aí ele falou que vai tomar providência naquele pedaço ali. Então vamos aguardar na próxima reunião que vai dar certo, igual o vereador Guilherme falou do meu lado. Em relação ao quebra-mola da Rua Zé Nascimento, realmente continua alto, que eu passei lá hoje. Ali eu acho que vou ter que fazer uma manifestação em frente ao quebra-mola para poder eles atender. Porque já tem 2 reuniões que pedem a mesma coisa no quebra-mola, que é impossível um quebra-mola dar tanta repercussão negativa numa Câmara Municipal. Então não é tão difícil de resolver esse probleminha ali, não. Vou encaminhar também firme ao prefeito que tome essa atitude a respeito desse quebra-mola, que está chato já esse quebra-mola. Em relação ao ônibus lotado escolar, já deparei algumas vezes com esse ônibus lotado, sim. Só que, devido ao pouco ônibus, vai ser difícil resolver isso aí. Por que eu falo? Porque tem horário. Às vezes, dá 2 viagens, não vai chegar em tempo na escola. Porque o ônibus sai picando, pega um aluno ali, pega outro ali, vai. Chega, às vezes, está no horário de começar as aulas. E levar um aluno atrasado na escola, os próprios pais não vão gostar. Vai achar ruim. Então, para resolver esse problema ali, tem que ter mais frota. Tem promessa de chegar mais ônibus aí. Agora, nesse PAC 3, já tem designado para Soledade. Deus queira que chegue e vai resolver esse problema. Em relação ao ofício do prefeito ADR, não estou falando agora, mas no começo do ano, quando a estrada estava cheia de buraco, estava mais arrebentado do que hoje, foi feito o ofício do prefeito de Soledade, do prefeito de Caxambu, prefeito de São Lourenço, vários e vários ofícios. Só que, infelizmente, nosso governador, todo mundo sabe que gosta de terceirizar. Colocou até empresa para fazer campanha no Trevo aqui em cima, ano passado, para fazer um levantamento para colocar pedágio no pedaço. Porque terceirização tem estrada boa, mas tem que pagar. Eu acho que o povo mineiro, acho que não merece tanto radar, não. Tanto
pedágio não. Porque os pedágios de Minas sempre são os mais caros. Diferente dos pedágios do estado de São Paulo. Tem estrada boa, o povo paga, mas a taxa do pedágio é mais baixa. Então, tudo isso, falo com você, é difícil. Igual o senhor falou, fazem a roçada, mas não tampam o buraco. Parece que eles querem isso mesmo, que o povo reclame, e o governo vai lá e terceiriza o trecho. Infelizmente, é a cabeça... Às vezes não é do nosso governador, às vezes pode ser algum diretor, algum presidente do DR, alguma coisa, não sei te falar certo quem que está com essa ideia de querer terceirizar as rodovias mineiras. Relação à cerca do Paiol, polêmica, grande, muito grande. Eu acho que o grande erro é de deixar fazer as coisas erradas. Todos nós sabemos, tá visto que tem uma irregularidade naquela localidade. Por que deixou fazer? Por que a prefeitura deixou fazer? Será que não tinha uma lei embasada municipal? Gente, se não tem uma lei municipal, tem uma lei estadual, tem uma lei federal. Agora, fico sem resposta para os nobres. Mas quero, essa semana mesmo, vou sentar com o prefeito e pedir uma resposta definitiva para não ficar circulando esse assunto na casa. Porque nós, às vezes, não falando de um assunto desse, estão deixando de trazer outro assunto que seria também de grande valia para o nosso município. Então, na próxima reunião também, trarei a resposta dessa interrogação que todos nós temos sobre a cerca no Paiol. Para encerrarmos essa sessão, gostaria de agradecer a presença dos nobres vereadores, do ouvinte na UFM, dos internautas, agradecer também pelos ótimos trabalhos dos nossos colaboradores que prestam a esta casa. Não havendo mais nada a tratar, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos.